O Internacional joga logo mais às 7 horas da noite contra o Avenida. E no vídeo de hoje vou te falar todas as informações e a provável escalação que o Inter deve colocar a campo para esse jogo pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Além disso, também eu quero te dar mais uma atualização sobre a negociação envolvendo o Rafael Santos Borré, o plano A da direção do Internacional na busca por um centroavante, na busca por um camisa 9. No vídeo de hoje eu quero te atualizar todas essas informações, tá bom? Além disso, também quero te dar uma informação adicional, um bônus, sobre a venda envolvendo Johnny. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados e coloradas, sejam muito bem-vindos. Eu sou Tainan Nunes e sou setorista do Internacional pela Boleiros.net. E no vídeo de hoje eu vou te atualizar com as últimas informações do Internacional. Só não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem a Magu.bet, que é uma das melhores casas de apostas aqui do estado do Rio Grande do Sul e também extremamente segura. Clicando no primeiro link, tu vai ser direcionado diretamente para o site deles, onde tu vai fazer o teu cadastro e logo já vai fazer teu primeiro depósito. Fazendo esse teu primeiro depósito, tu vai ganhar um bônus de até R$200. Então não perde tempo, clica aqui no primeiro link na descrição e aposte agora mesmo na Magu.bet, inclusive para o jogo do Internacional agora à tarde, às 7 horas da noite, tá bom? Vamos então iniciar aqui com as informações do Internacional no dia de hoje. E eu quero começar aqui nesse momento falando sobre o time que o técnico Mano Menezes deve colocar a campo. O time que deve ser muito parecido com o que empatou contra o Juventude por 2-2. A gente ainda deve seguir com o Gabriel Mercado fora com uma lesão na panturrilha esquerda, todo mundo sabe disso. Além disso, o Gabriel, todo mundo sabe, também segue fora até abril. E o Inter ainda não deve ter o goleiro John, que está fazendo uma espécie de pré-temporada, mas já foi liberado para treinar com os demais goleiros. E também, neste momento, o Inter não deve ter o Mikael, né? Porque é um pouco de uma opção técnica do Mano Menezes, com um pouco de plenitude física do jogador que ainda não foi encontrado. O Mikael, que ainda segue sem um ritmo de jogo, também por não jogar, mas também não está no ideal da massa muscular do atleta, e por isso que ele ainda não vai ser relacionado, porque o Mano entende que se ele for relacionado, ocorre ainda um risco de lesão, tá? Ele não está acima do peso, mas ele não está na plenitude física. O time que deve ir a campo deve ter Kehler no gol, Fabrício Busso na lateral direita, Vitão, Rodrigo Moledo na lateral esquerdo, René. Meio de campo com Johnny ou Matheus Dias, tem essa dúvida aí na abertura de meio campo, ao lado de Depena. Mais à frente a gente deve ter o Alan Patrick, Maurício de um lado, o Wanderson do outro e o Alexandre Alemão sendo a referência do ataque por parte do Internacional. Esse deve ser o time que o técnico Mano Menezes deve colocar a campo, tá bom? Além disso, também eu quero te dar uma informação que muitos me perguntaram na tarde de ontem, se o Vasco da Gama negociava a contratação do Rodrigo Moledo. Muitas pessoas me perguntaram isso porque o Vasco, né, tem como diretor executivo o Paulo Brax, e muitas pessoas me perguntaram se haveria a possibilidade do Moledo deixar o Inter, tá? De acordo com a direção do Internacional, não. Moledo não negocia uma saída com o Inter e o Inter não escolhe negociar o jogador nesse momento, porque ele renovou recentemente com o Inter até o final dessa temporada. É um cara que está nos planos do técnico Mano Menezes e não deve ser negociado nesse momento. O Rodrigo Moledo não deve deixar o Inter, de acordo, óbvio, com a direção do Internacional. A informação que vem lá do Rio de Janeiro dá conta que o Vasco estaria interessado no zagueiro colorado, tá bom? Além disso, agora eu quero passar para mais informações, saindo um pouco desse bastidor, porque eu quero te falar sobre vendas por parte do Internacional. Todo mundo sabe que o Inter tem que fazer vendas nessa temporada e o Inter tá para receber uma proposta pelo Johnny ou do Real Betis ou do Valência ou até dos dois clubes, tá? Eu tentei contato com o empresário, que é o Luiz Fernando, que é o empresário do Johnny, acabei não tendo contato. Normalmente eu consegui um contato até de maneira mais fácil, mas nessa semana acabei não obtendo. Então já pode ser um indício de uma possível proposta por parte de algum clube espanhol. O Inter quer segurar o Johnny até a metade do ano, porque entende que nesses primeiros 6 meses ele vai se valorizar ainda mais e quer vender o Johnny por não menos de 10 milhões de euros, que dá hoje na casa ali de um pouco mais de 55 milhões de reais. Além disso, Maurício, tá? Maurício é uma venda um pouco mais complicada. Por quê? Porque o Inter só tem 50% do Maurício. E se daqui a pouco o Inter vende a 10 milhões de euros, que hoje eu entendo que é o valor de mercado do Maurício, o Inter vai ficar só com 5, né? Vai ficar com muito pouco do Maurício. A outra porcentagem são 40% do Cruzeiro e 10% do Desportivo Brasil, que é um time pequeno lá de São Paulo. Então a direção precisa vender
o Maurício por, no mínimo, acredito eu, 20 milhões de euros para o Inter ganhar 10. Senão é uma negociação que não vale a pena. E aí, o que é o plano do Inter? Segurar o Maurício até metade do ano, fazer esses primeiros 6 meses ele se valorizar, mas não se valorizar com o que já tem. O Inter quer trazer um centroavante de qualidade, de estofo, para o Maurício também subir o rendimento com a chegada desse centroavante, porque o Maurício vai dar mais assistências, vai ter mais jogadas com esse centroavante, vai fazer mais gols, porque vai ter uma parceria melhor do que o da Alexandre Lemão. Então, a direção do Inter pretende trazer esse centroavante, não só vai ser um investimento para realmente resolver os problemas do Internacional, mas também para valorizar os ativos que o Inter já tem. No caso do Johnny, no caso do Maurício, já tem de outros meninos, como Estevão, Lucas Ramos e assim por diante, tá bom? Então, a chegada de um centroavante, que é hoje a do Borré, que é o plano A da direção do Internacional, pode ser um investimento que o Inter gaste 10 milhões de euros, mas dentro desse investimento de resolver os problemas, de bem na Libertadores, de bem na Copa do Brasil, de ter um aumento de sócios, também melhorar e aumentar o valor de mercado dos ativos que já estão no Internacional, porque eles vão fazer mais assistências, e assim como eu já te expliquei tudo anteriormente, tá bom? Inclusive eu quero te dar uma nova informação sobre o Rafael Borré, né, que é o nome do Eintracht Frankfurt, fez gol inclusive nesse final de semana lá na Alemanha, é um jogador onde o Inter tem hoje a melhor opção, o Inter quer que é o Borré, digamos que a direção colocou na cabeça, colocou que realmente o Borré é o cara que a direção do Inter tem o desejo. O Inter conversa com investidores para esta possibilidade, tá bom? E, como eu te falei, o Borré também seria um investimento por parte do Internacional para valorizar esses ativos que já estão aí no clube. O principal problema, salário não é o problema, o Inter topa pagar R$1 milhão, ele ganha lá na Alemanha cerca de 2 milhões por mês, só que lá o imposto é maior, tá? Aqui como no Brasil o imposto é menor, o Inter conseguiria pagar de R$1 milhão a R$1,5 milhão por mês só pro atleta, tá? Não tô colocando aí impostos, nada disso, tô dizendo salário pro jogador, para o Borré. Salário não é o problema, porque todo mundo sabe que o Inter teve um bom alívio nessa folha salarial com os atletas que deixaram, com o Brian Romero, com o David, com o Tyson. Só nesses 3 jogadores a gente já tá falando de mais de R$1,5 milhão por mês que o Inter economizou. Se for colocar o Edenilson, já dá mais de R$2 milhões só com esses 4 atletas. Ainda tiveram outras saídas, como por exemplo a do Luzier, do zagueiro Roberto, do goleiro Daniel, do lateral direito Everton. Então o Inter teve já bastante saídas e conseguiu dar um bom espaço para essa folha salarial, tá bom? Sobre o Borré, tem nisso que o Inter faça uma proposta, tá, para o jogador e também para o clube, e aí vai ter que ver se realmente o Borré vai primeiro topar vir para o Internacional. Se ele topar, o Inter já tem menos empecilho, né? Que daí é só negociar com a Eintracht Frankfurt a compra dele. O Inter que ainda tenta ter um investidor nesse negócio. Muitos falam do Elusmar, o tio da soja, o cara que tem a 7ª família mais rica no Brasil, é totalmente colorado, já ajudou essa direção, hoje é uma possibilidade, tá bom? Então, também quero que deixe aqui nos comentários o teu palpite para o jogo do Internacional hoje contra a equipe do Avenida. Deixa aqui nos comentários o Inter que joga às 7 horas da noite, tá bom? Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!